Alô, amigos, estamos de volta com mais um vídeo na série de apresentações sobre o tarô egípcio. Nesse ponto, nós vamos dar início à apresentação de alguns jogos, saindo do mundo puramente das ideias, para já permitir alguma aplicação prática. Algum conhecimento, obviamente, necessário a cada jogo, vai continuar a ser apresentado ao longo deles, e esse conhecimento será introduzido na própria apresentação. Quando envolver conhecimentos sobre quais tenham qualquer dúvida, eu recomendo que uma consulta ao site que já foi divulgado, mas que eu estou apresentando novamente o endereço na tela. O e-mail ao lado também, ele pode ser utilizado para aqueles que preferirem apresentar diretamente as suas dúvidas, e eu vou tentar responder dentro das minhas possibilidades. Vamos começar a falar então de um jogo que foi denominado de o jogo do cavaleiro adormecido. Um caminho evolutivo, o indivíduo precisa ter acesso aos princípios e informações que vão orientar o seu caminho. Essa ajuda, ela chega através do eu superior, anjo da guarda, ou mestre interior, ou qualquer outro nome que a gente queira dar a ele. Para fazer isso, ele precisa se manifestar no mundo real, para poder orientar o eu encarnado. Para que esses atributos se manifestem nesse mundo, eles precisam ser expressos através do que se chama de uma quaternidade, que é a primeira manifestação concreta no mundo físico. Uma das quaternidades disponíveis entre nós, entre outras, são os 4 naipes do tarô. Eles são capazes de canalizar através do eu superior os atributos do espírito que devem ser refletidos pela alma encarnada. Dessa forma, eles podem estabelecer uma diferenciação que permite a percepção da sua presença e constitui um caminho evolutivo que deve ser percorrido. Apenas como esclarecimento, é sempre bom lembrar que até o nível da trindade não existe manifestação direta no mundo físico. As trindades divinas, por exemplo, representativas dos deuses nas várias religiões, não representam uma força manifesta. Se tomarmos o caso da Igreja Católica, os 3 atributos divinos da onipotência, onisciência e onipresença, por exemplo, só podem existir no eterno, onde não existe tempo, distâncias a serem percorridas ou obstáculos a serem transpostos. Não há diferenciação entre elas a não ser na sua natureza intrínseca. A própria doutrina prega que esses elementos são consubstanciados, ou seja, unificados numa única substância, impedindo a sua diferenciação direta. Na realidade, eles compõem o uno, ou o todo, que é uma ideia que a nossa mente polarizada não consegue vivenciar com facilidade, apenas teorizar sobre ela. As próprias religiões, elas admitem os mistérios que ultrapassam a compreensão da mente humana. Agora, por que usar os cavaleiros nessa representação, nesse jogo? Porque no caminho evolutivo, eles são os primeiros arcanos a terem já ativas neles as energias do naipe. Até o 10 de cada naipe, nós entramos em contato com elas tentando dominá-las. A partir do valete, os arcanos mais baixos na hierarquia da corte, os valetes são os arcanos mais baixos na hierarquia da corte. Essas energias, elas existem, mas em potencial apenas. O valete ainda não desenvolveu plenamente a capacidade de utilizá-las. No cavaleiro, por exemplo, no entanto, elas já estão ativas
e estão sendo utilizadas. Existe ainda um outro motivo, além da energia do naipe ativa, que nos leva a usar os cavaleiros nesse jogo. Eles são andrógenos, no sentido em que se aplicam a ambos os sexos, o que já não acontece com os reis e com as rainhas. Quando numa leitura aparece um rei, ele só poderá se aplicar à pessoa para a qual está sendo feita a leitura se for um homem. No caso de se tratar de uma mulher, o rei se referirá sempre ao arquétipo com o qual ela irá se defrontar ao longo do seu caminho, e não um que ela possa incorporar ela mesma, e essa regra se aplica no caso da rainha, com as devidas correspondências, é claro. Em ambos os casos, nunca está completamente excluída a possibilidade de que o arquétipo possa se referir a uma pessoa externa. É preciso explorar a sensibilidade e os demais elementos da leitura para chegar à conclusão correta. Os 4 elementos eles formam, então, juntos, uma quaternidade, o que contém as qualidades que o seu eu superior vai precisar para passar para o seu eu encarnado. Qualquer leitura deve incluir não apenas a descoberta de relacionamentos e eventos possíveis, mas também e principalmente a identificação das energias que precisam ser trabalhadas em qualquer situação. Vamos então começar a falar sobre os arcanos e começando pelo Cavaleiro de Paus. A imagem do arcano apresentada representa o futuro herdeiro do faraó na sua viagem em busca de afirmação para mostrar que possui os atributos que lhe permitirão um dia ascender ao trono. Ele precisa provar a sua coragem, a sua habilidade, a fidelidade ao reino e isso para poder concluir a sua iniciação, se é que podemos chamar assim. Ele sai em busca de novas terras para plantio e para a construção de novos templos, novas alianças e também, por que não dizer, da sua própria glória pessoal. Podemos ver então presente no plano espiritual o cão, representando a fidelidade ao faraó, e a serpente Uraels, símbolo de perspicácia, sabedoria e proteção. Esses são os atributos dos quais ele deveria se valer para o sucesso da sua jornada. É claro que a jornada nunca será uma jornada fácil, e os obstáculos estão representados aí na imagem do plano material pela serpente Apófis, que na mitologia acompanhava a barca de Ra no seu trajeto diário, buscando sempre obstruir o seu caminho e perturbar a ordem cósmica. E também o crocodilo Sobek, frequentemente associado a Sete, irmão de Osíris, que encarnava o mal e era odiado pelo povo. A figura do jovem príncipe aparece no plano intermediário numa posição de ação e iniciativa, movimento voltado para o futuro e pronto para o combate e manejando o leme da embarcação para se desviar dos perigos iminentes. O cartucho rosa no plano material contém um hieróglifo referente ao mundo subterrâneo por onde transitam as ameaças que se colocam no caminho do príncipe. E a sua cor mostra que o envolvimento emocional pode ser também uma ameaça ao sucesso da missão. A cobertura amarela na sua cabeça, na figura, fala de clareza mental necessária para se opor às influências emocionais que dominam o arcano, pelas cores predominantes, e pode ser ofuscada pela dificuldade de exercê-la no mundo real,
onde o amarelo do plano físico aparece chuleado com listas negras, retratando a dificuldade de a clareza mental se manifestar nesse plano. O cavaleiro de paus traz para as situações o espírito destemido, aventureiro e impulsivo, atributos indispensáveis para sustentar qualquer tipo de transformação. A lei que governa esse arcano é a Lei 14, resultado da combinação de Netuno, 7, mais 7 do ideograma contido no plano espiritual. 14 é a lei do prazer e despeja uma grande quantidade de energia emocional nas situações, tanto oriunda do espírito impulsivo e emocional, como da busca do prazer no plano material, quase sempre privilegiando as coisas de que gosta. O duplo 7 na sua composição aponta para uma interferência emocional nos dois planos que precisa ser administrada de forma equilibrada pela mente. A influência energética traz para esse cavaleiro muito idealismo e gosto pelas viagens e explorações fora do seu habitat normal. É comum ver o cavaleiro de paus buscar trabalhos, sociedades e relacionamentos, inclusive amorosos, longe de casa, sendo comum encontrar lá fora seu companheiro ou companheira para toda a vida. A sua impulsividade o leva a correr riscos para buscar seus sonhos e abrir os seus horizontes. Devido à permanente busca pelo prazer que a lei pode impor, ele pode acabar se tornando irrequieto por medo da monotonia, que é a grande inimiga do prazer. Pode, por exemplo, numa atitude que pode até ser considerada irresponsável, abandonar o emprego, mesmo sem ter outro em vista, por motivos bobos ou fúteis ou simples perda de interesse, porque ficou chato. O grande sucesso para a aplicação das energias de paus é que ele aprenda a servir, o que significa perceber que o prazer pode vir também da contribuição para o caminho das demais pessoas e não apenas do seu próprio. O próximo cavaleiro é o de copas. Está ele. A imagem do cavaleiro de copas mostra um homem carregando nas costas um animal de cor laranja, cor que representa a sua destinação para o mundo físico. Então, provavelmente, ele não está sendo levado, o animal não está sendo carregado para um sacrifício aos deuses, e sim para o próprio uso de quem o carrega. Ele está se movimentando para a direita, para a frente, mas, observem, em direção oposta à que lhe é oferecida pela mão no plano material, indicando que ele provavelmente está carregando aquele fardo contra a sua vontade. O plano espiritual violeta indica uma grande capacidade de comunicação que parece estar ativa através da intuição, indicada pelo olho dentro de um triângulo, que toca o plano astral quando ele invade o plano espiritual. Embora não haja uma influência de natureza específica se originando nesse plano espiritual, a presença do ideograma 21 nesse plano indica uma grande variedade de energias disponíveis para a conexão. Na vida real, esse cavaleiro pode ter uma dificuldade grande em lidar com o dia a dia da vida, achando que é um fardo difícil de carregar, relegando esse lado da vida a um segundo plano e privilegiando a realização emocional e o que ele considera a sua vocação,
o seu caminho natural na vida. Copas é o caminho onde os dons devem se manifestar e, sendo preciso, por isso, identificar corretamente se o uso deles faz parte desse caminho para que o nosso crescimento não seja sabotado por nós mesmos. A lei governante desse arcano é a Lei 6, resultante da combinação de Júpiter 3 mais o 21 do ideograma no plano espiritual. Essa combinação aponta para uma necessidade de liberdade para ser o dono da própria vida e confronta a pessoa com uma variedade tão grande de escolhas que a decisão em relação à vida material se torna difícil e conflituosa. A própria natureza material, por si só, já aprisiona o ser e se opõe à liberdade que ele busca. Numa visão mais extremada de copas, assumir compromissos é uma forma de aprisionamento, o que pode levar a que os relacionamentos emocionais, embora possam existir, não envolvam vínculos formais. Assim, a vivência descuidada da energia de copas pelo cavaleiro pode levar à sua fuga de trabalhos formais que, na visão dele, o aprisionem na matéria, aprisionem na sua rotina. E a busca do prazer pode levar a tentar usufruir das benesses do conforto da vida sem esforço ou sacrifício que o obriga a fazer coisas contra a sua vontade. Em consequência dessa postura, o cavaleiro de copas poderá desenvolver nos que o cercam uma desconfiança na sua capacidade de um dia vir a desenvolver trabalhos baseados em esforço produtivo, criando para si um estereótipo de indolente e preguiçoso e que, em muitos casos, revela um excesso de confiança na sua intuição, criando a certeza de que uma solução poderá ser encontrada em algum momento. Através dessa intuição, o cavaleiro de copas libera os aspectos femininos da sua alma. E é interessante observar que as pessoas intuitivas e sensíveis, ao contrário do que pode parecer, não são facilmente sugestionadas ou convencidas, pois a intuição a soma do interior do ser e, normalmente, traduz uma verdade que é reconhecida por ele e que não é facilmente deslocada por argumentos de terceiros. Bom, chegamos agora ao cavaleiro de espadas. A imagem desse cavaleiro é a de um guerreiro em combate, dominando o seu adversário, que já parece ter entregue os pontos. Não existe qualquer influência definida no plano espiritual, mas a cor violeta nesse plano indica uma boa capacidade de conexão. E, considerando que é daí, desse plano, que emana as energias que o eu superior deve passar, tudo vai depender da clareza mental do cavaleiro para acessar as energias adequadas, o que nem sempre pode ser assegurado. No plano físico aparece um símbolo unilateral de conflito, que remete para a vitória de um dos oponentes. O símbolo do conflito completo seriam dois braços armados em oposição. O cavaleiro de espadas é o arquétipo do guerreiro. Um beligerante nato, alerta sempre, pronto para entrar em combate e resolver tudo pelo confronto e pela competição. Essa característica faz com que ele crie nos ambientes em que está um clima de animosidade, causado em parte pela postura defensiva assumida pelos demais que conhecem o seu temperamento. Apesar disso, é esse cavaleiro de espadas que carrega a energia, a disposição
e a estratégia para suplantar os obstáculos. Ele costuma ser metódico, esforçado, ambicioso e quer sempre conseguir mais e se desgasta muito com o sobreesforço necessário para conseguir seus objetivos. Como o pensamento é a sua função predominante, ele trabalha principalmente no mundo mental, mundo das ideias, pulando de uma para outra com facilidade e sem qualquer constrangimento, o que demonstra que as suas análises em geral são superficiais. Essa característica de superficialidade e de troca de posições transforma o cavaleiro de espada num verdadeiro esgrimista mental. A análise da lei que governa esse arcano mostra a lei 21, que aponta para expansão e exageros. Ela é composta por um 8 de Saturno, que nos diz como vencer as oposições com esforço e disciplina, e um 13 do ideograma no plano espiritual, que aponta para a superficialidade e ausência de laços fortes, permitindo mudanças sem grandes trovas. Não ter convicções arraigadas permite ao cavaleiro de espadas mudar rapidamente de posição em busca do poder para conseguir a vitória no confronto. E ele quer ter sempre a última palavra e se vale de todos os recursos para conseguir isso. É muito fácil para ele buscar justificativas para os seus argumentos em qualquer lugar, sem qualquer reserva ou remorso, pois ele não se obriga a ter qualquer comprometimento com elas. Essa capacidade confere a ele um grande poder aparente, pois os seus oponentes se apercebem de que não adianta argumentar com ele. Argumentos sólidos não funcionam. E acabam desistindo das suas posições, que é o que parece ter feito o guerreiro derrotado na imagem, vestindo amarelo e verde, que em condições normais representaria uma forte motivação. O último cavaleiro é o Cavaleiro de Ouros. A imagem nos mostra a figura de uma mulher em reverência ao plano espiritual, reverenciando o plano espiritual, queimando incenso num ritual de purificação em homenagem a um deus, provavelmente Anubis, que aparece no plano material na figura de um chacal. A queima do incenso representa simbolicamente o consumo de recursos materiais para obter a verdadeira essência que enriquece a vida. O Cavaleiro de Ouros é o que traz o contato direto com o mundo material e que vai permitir a manifestação dos outros 3 cavaleiros. Ele carrega o potencial para reavaliar os valores que vão permitir modificar a realidade do seu cotidiano e provocar mudanças que vão libertá-lo das inseguranças e dos padrões restritivos. O Cavaleiro de Ouros é, antes de tudo, um empreendedor. De todos os 4 cavaleiros, é o que tem os pés mais firmes no chão. Ele é realista e valoriza apenas o que é palpável. Essa postura mais objetiva pode fazer até com que ele pareça convencional e, muitas vezes, até um pouco não muito inteligente, vamos chamar assim. Mas não é isso que acontece. Ele apenas não despende o menor esforço para entender ou desenvolver ideias que ele considera que estão fora do seu campo de ação. Esse arcano ele é governado pela Lei 9, resultado da combinação do ideograma 5 com o planeta Urano 4.
Ele valoriza o trabalho através de processos que ele sabe que podem levar ao conhecimento ou preservar esse conhecimento. Ele representa o arquétipo do mecenas, que, como no caso do incenso, utiliza recursos materiais para promover ou preservar o conhecimento. Os diversos cavaleiros eles contribuem de forma diferente para uma situação. Paus traz criatividade, copas traz inspiração, espadas traz tenacidade, mas o cavaleiro de ouros é aquele que realmente executa o trabalho. Uma parte muito considerável da sua autoestima depende da sua habilidade de ser um bom trabalhador. Os cavaleiros deveriam estar permanentemente nos trazendo auxílio para percorrer o nosso caminho. No entanto, o que acontece de fato é que eles se revezam, chegando mesmo em alguns casos a nós nos fazer trabalhar com um determinado cavaleiro mais do que com outros durante muitos anos, muito tempo, e num período que pode chegar até vários anos. Então, o cavaleiro adormecido que esse jogo pretende identificar, frequentemente é o cavaleiro oposto ao habitual daquele momento. Se você estiver trabalhando paus, por exemplo, ele pode ser o de espadas. Se você estiver trabalhando ouros, ele pode ser o de copas, e vice-versa. É muito comum o cavaleiro adormecido ser o que corresponde à sua função mais inconsciente. O jogo auxilia você ainda a identificar o cavaleiro que pode ter trabalhado com você no passado, qual o que está trabalhando agora e qual vai trabalhar com você no futuro. O cavaleiro restante, o que está na sombra ou no inconsciente, é o seu cavaleiro adormecido. E agora nós vamos diretamente ao jogo. Bom, a primeira coisa a fazer é separar os quatro cavaleiros, os 4 arcanos que correspondem aos cavaleiros. Misture-os bem, tá certo? E coloque-os voltados para baixo na mesa onde está sendo feito o jogo, como está representado aí. Uma vez feito isso, a primeira coisa a fazer é puxar um deles, a sua escolha, você não sabe onde está cada um deles, a sua escolha, você escolhe um para virar e vai colocar na posição 1, que representa, ainda fechado, que representa o passado, ou seja, o cavaleiro que algum tempo atrás, trabalhou com você. Em seguida, você vai puxar uma segunda carta para colocar na posição 2, que representa o presente, também ainda fechado. Vai puxar a terceira carta, tudo isso aleatoriamente. Vai puxar a terceira carta para colocá-la na posição 3, que vai representar o futuro, ou seja, qual o cavaleiro que virá a trabalhar com você. E a última carta você vai colocar na posição 4, que é a posição do cavaleiro adormecido. Uma vez feito isso, resta agora abrir as 4 cartas, os 4 cavaleiros, na mesma sequência em que eles foram tirados. Começamos abrindo o primeiro, saiu o cavaleiro de paus. Abrimos o segundo, cavaleiro de espadas. Abrimos o terceiro, cavaleiro de copas. E sobrou para o cavaleiro adormecido o cavaleiro de ouros. Simples o jogo, né? Agora, façam isso com atenção, com cuidado, com concentração. Uma vez feito isso, qual é o trabalho? Essa energia do cavaleiro adormecido, você provavelmente não está muito familiarizado com ela ainda, porque ao tentar descobrir, ao fazer dela o objeto da sua consulta, você realmente, o que você está querendo é descobrir que energia é essa.
e qual a importância dela que ela vai ter para o seu futuro desenvolvimento. Então você tem que pesquisar muito sobre essa energia, descobrir tudo o que puder sobre ela, a maneira como ela te afeta e as possibilidades que ela representa para você. E ajuda muito se você fizer uma meditação em cima desse cavaleiro adormecido. Bom, eu espero que tenham aproveitado, que tenham assimilado bem os conhecimentos e aprendido o jogo. E eu estou apresentando aqui os 4 cavaleiros praticamente em tamanho natural, para aqueles que desejarem aproveitar as imagens de alguma forma. Se aqueles que desejarem, que não tiverem dificuldade em obter as imagens, eu poderei mandar por e-mail, basta me solicitar por aquele e-mail que foi apresentado no início. Bom, eu agradeço a todos pela atenção, espero que tenham gostado e estaremos de volta em breve com novas apresentações e novos vídeos para continuar essa série. Até lá, então.